Marcos Pickler. Boa noite. Sou um desses ateus no armário. Minha família é muito religiosa, eles são católicos praticantes. Eu prefiro não me assumir ateu para não gerar discussões. Por aqui em Santa Catarina, parece ter muito preconceito com ateus. Eu tenho um caso de um amigo meu que se declarou ateu em Santa Catarina e ele passou por problemas muito severos. Olha só. Aí o Leandro falando que nunca escondeu a descrença, mas hoje sente menos vontade de falar, porque as pessoas querem confrontar, se posicionar, e no trampo nunca me senti prejudicado, mas percebi evangélicos privilegiarem evangélicos. Várias outras comentando aqui também no chat. Galera tá bem... isso é muito mais frequente do que eu imaginava. E tinha um outro dado interessante de um estudo que eu li, a sua expectativa quanto ao estigma, quanto a como vão olhar para você sendo ateu. Essa expectativa, quando negativa, ou seja, vão me avaliar mal, vão me julgar, vão se afastar de mim, vão me tratar mal, faz com que as pessoas se mantenham dentro do armário, não queiram revelar o seu ateísmo. Então, essa expectativa quanto ao preconceito... A pessoa nem sabe se vai sofrer preconceito, mas nem na sabe. dúvida... Na dúvida, evita. Fica quietinho ali. Porque para pensar, se você vive numa sociedade... Bom, você entrevista direto ex qualquer coisa, né? Ex-testemunho de Jeová, ex-pentecostal, ex-espírita, ex-não sei o que. Você entrevista direto essas pessoas. Cara, muitas vezes, 100% do círculo social dessas pessoas, incluindo família, amigos, colega de trabalho, 100% é religioso. E religioso num nível que dá muito valor para a religião. Sim. Se você se desvincula desse ponto de união entre eles, é praticamente como se você tivesse, sei lá, assumindo uma posição criminosa, né? É uma coisa muito... assim... Sim. Eu consigo entender o receio da pessoa de se colocar à frente, né? De colocar seus pensamentos à frente. Sim, sim. E um dos dados que eu também encontrei para trazer para vocês, para a gente pensar sobre isso, e isso que você está falando tem tudo a ver, e eu recebo, inclusive, comentários assim no meu canal. Daniel, a minha esposa não sabe que eu sou ateu. Eu já recebi esse tipo de comentário. A minha esposa não sabe. Um dado muito interessante é que pessoas que cresceram em lares com expectativas altas sobre a religiosidade dos filhos, eles usaram rigorosas, expectativas rigorosas sobre a religiosidade, são pessoas que têm mais dificuldade também de revelar o próprio ateísmo. Então, veja que desde cedo essas pessoas são bombardeadas com a ideia de que você tem que acreditar em Deus, você tem que estar na religião. Existem os desviados. Sabe aquela visão bem sectária? Nós somos do bem e eles são do mal, eles são do mundo. Não quero que você ande com essas pessoas que não são da nossa religião. Então, pessoas que foram bombardeadas com isso, que tiveram muitas expectativas rigorosas sobre a própria religiosidade, também têm dificuldade de assumir o próprio ateísmo e ficam no armário. E outro dado muito interessante. Teve um estudo, cara, multicêntrico. Eles fizeram uma amostragem em vários países de pessoas de diferentes religiões e tal, para ver o seguinte: será que o preconceito contra ateus é diferente conforme a perspectiva religiosa ou teológica que está sendo considerada? Ou seja, se a pessoa é evangélica ou protestante, se a pessoa é judia, se a pessoa é hinduísta. Essa era a questão desse estudo. Eu acho que foram mais de 50 países que eles coletaram dados. O que eles encontraram? Ou se as pessoas são muçulmanas. Tinha esquecido os muçulmanos. Evangélicos, protestantes e muçulmanos, evangélicos barra, né, protestantes, e os muçulmanos, eles são mais preconceituosos em média, né, gente? Estamos falando aqui de tendências estatísticas. Sim. Não é que todo protestante vai ser super preconceituoso. É uma tendência. Você encontra mais preconceito entre protestantes e muçulmanos do que entre judeus e hinduístas. Por quê? E aí ele fez uns testes lá para poder assegurar que essa era a interpretação mais plausível. Porque cristãos e muçulmanos
têm uma ênfase muito grande na crença em Deus. Ou seja, para eles é muito importante se acreditar em Deus. Os judeus e os hinduístas têm uma ênfase maior na prática, na parte um pouco mais vivencial, digamos assim, comportamental da religião. Então é mais importante para um judeu você seguir os rituais judaicos, você seguir aquela tradição étnica, vamos pensar assim, do que necessariamente você acreditar em Deus e tal. E no hinduísmo, a mesma coisa. Então eles encontraram que o preconceito contra ateus varia conforme a perspectiva teológica da religião que está se falando. Daquela religião. Que interessante. Olha que dado, cara. O judaísmo ele é uma religião étnica, né? E continua sendo assim, mesmo tendo muita gente convertida, né? E quando você tem o casamento, né? Eu acho que só fica valendo de fato, assim, a esposa tem que ser judia, né? O marido acho que pode ser convertido, alguma coisa assim, eu não me lembro. Um lance assim mesmo. Mas você mantém o judaísmo na linhagem. Então, você pode agregar gente ao judaísmo, mas em linhas gerais o judaísmo não é expansionista, ele é étnico. Né? Então, faz todo sentido isso que você está falando. O mais importante é você fazer parte ali da questão étnica do que obrigatoriamente acreditar ali nas coisas, né? Então, isso faz algum sentido, isso que você falou. É um dado interessante, né? Porque o ateísmo seria justamente a rejeição, a negação da existência de Deus. E essa crença é super importante. Eu gostaria de ver essa mesma pesquisa sendo feita, destrinchando mais as vertentes. Então, já que eles encontraram mais preconceito entre os cristãos e os muçulmanos, vamos dividir isso aqui. Vamos falar muçulmano, xiita, sunita. Muda alguma coisa? Não sei. Vamos pegar cristianismo e ao invés de pegar só protestantes, pega também católicos. Aqui no Brasil poderia pegar espíritas também, né? Que são ali para cristãos. Eu poderia pegar outras vertentes para ver o que seria. Porque eu acho que seria interessante fazer um levantamento entre outras vertentes do cristianismo, né? Sim. Também. Sim. Eu acho super válido isso. Eu acho que é enriquecer ainda mais o nosso conhecimento a respeito do que está por trás do preconceito contra ateus. Um outro dado que eu encontrei nesses estudos é o de que os ateus são ou representam, na visão de algumas pessoas cristãs, e eu falo cristãs porque a maioria das amostras desses estudos que eu li, que foram feitos em maioria nos Estados Unidos, lá então, tem uma... os Estados Unidos é mais cristão mesmo. É tipo 76% da amostra cristã, é mais ou menos isso, os estudos que eu leio. Eles enxergam nos ateus uma ameaça contra os próprios valores. Então, tinha uma pergunta que era até assim, numa das pesquisas. Em que medida você acha, ou você percebe que o seguinte grupo ameaça os seus valores, ou defende valores que são opostos aos seus? Tinha uma pergunta mais ou menos assim. E aí eles colocaram o grupo dos ateus e, para comparação, um grupo de outras pessoas estigmatizadas, que eram pessoas com HIV, homens gays e muçulmanos. E aí compararam ateus com esse grupo que misturou esses três subgrupos aí que eu mencionei, né, de pessoas estigmatizadas. E eles tinham mais preconceito contra ateus, enquanto pessoas que ameaçam seus valores cristãos e tudo, do que contra esses, em relação, né, a esses outros grupos. Isso? 2016, talvez? É razoavelmente recente. Nenhum dos estudos que eu li sobre o tema foi feito antes de 2011. A maioria entre 2015 e 2020. Por aí. Razoavelmente recente, se você for levar em conta, né? Porque tinha aquela pesquisa clássica, muito famosa, que o pessoal da ATEA replicava muito, que tinha sido feita, eu acho que em 2006, que dizia também que, acho que era aqui no Brasil, que ateus sofriam mais preconceito do que... Tipo, se você votaria num político ateu, num político gay, num político não sei o quê, num político, sei lá... Ex-presidiário, inclusive. Ex-presidiário. E todos eles, o ateu foi o menos votado, né? Exato. E curiosamente, né, o Fernando Henrique é ateu, né? E ele foi 8 anos presidente. Mas ele não se declara ateu. Não, ele foi obrigado a voltar atrás. Uma vez que ele deixou escapar, deu uma merda federal. Ele teve que falar, não, veja bem. Não, tá aqui, ó, sinal da cruz, ó, tá aqui. Ele foi obrigado a voltar e nada me convence de que a Dilma acredita em alguma coisa.
Nada me convence. Para mim, a Dilma é ateia também, mas enfim. Não tenho evidência, só tenho convicção. Né? Mas, Só convicção. de qualquer jeito, isso é uma coisa muito, muito curiosa, porque o que eu percebi, assim, eu vi 3 tipos de comentário naquele meu vídeo, depois vocês dão uma olhada no meu vídeo para vocês perceberem. Eu vi 3 tipos de comentário muito importantes. Um desses comentários era, o primeiro tipo era justamente os relatos das pessoas. Foi o que me motivou, foi o que me sensibilizou para vir fazer essa live aqui. Porque, tipo, foram muitas pessoas, mas muitas pessoas falando, ou isso que você falou, não me revelo por medo do preconceito, ou pessoas que já se revelaram e sofreram preconceito, às vezes um preconceito com consequências severas. Depois vocês dão uma olhada lá. Eu ia separar os comentários mais graves que eu achei, eu preferi não fazer depois, porque eu percebi que é muito diferente a pessoa colocar um comentário num vídeo e eu colocar esse comentário em evidência num outro vídeo. Tipo, às vezes aquela pessoa fez aquele comentário para ficar ali, Entendi. na barra de comentários, e aí eu vou lá e exponho, mesmo eu borrando o rosto e o nome, às vezes pode soar uma coisa assim. Então eu falei, já que a gente tá falando de uma coisa tão pesada, né, da pessoa perder emprego, ser expulso de casa, teve gente que falou que foi expulso de casa. Aí eu falei assim, mano, eu acho que é melhor assim, vocês vão lá depois e leiam os comentários. Mas, além desse grupo de comentários, eu vi grupos de comentários também das pessoas falando que preconceito contra ateu é mimimi. Que é frescura, é uma coisa, até parece. E esse estudo aqui, eu abri aqui pro Pirula no meu computador do lado, eu fiz os fichamentos, né? Peguei algumas informações mais importantes, até para poder ler aqui pro pessoal. E venha calhar, olha este estudo aqui do Joseph Hammer e colaboradores de 2012, falando sobre prevalência de preconceito contra ateus. Em média, os ateus americanos entrevistados sofreram 10 tipos de preconceito. E olha que interessante, ele segmentou, saca? Ele discriminou ou diferenciou os tipos de preconceito. Interessante. Então, ele encontrou isso aqui, ó. Eram 29, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, ó. Isso. Eram 29 tipos de preconceito ou situações onde os ateus poderiam sofrer preconceito, e o ateu médio americano que participou desse estudo aqui colocou lá, marcou 10 itens representando então situações de preconceito sofridas. E olha quais são as situações mais fortes aqui, ó. Difamação. Difamação envolve ateu é tudo idiota, ateu é tudo... São xingamentos, é colocar você como uma pessoa imoral. Não confia nesse cara, não. Ó. Isso. Porque juridicamente falando, difamação é isso, né? É algo que te prejudica pela fama. Né? Então, tipo, aquele cara não presta. É desonesto, aquele não cara confia. Não confia, não. Que eles vão esperar o quê de um ateu? Né? Tipo, isso é difamação, né? Sim, mas nesse caso aqui, a difamação, que apareceu 96% para arredondar aqui, quase 97%. Envolvia um conteúdo que poderia ser indireto, ou seja, não necessariamente você foi alvo ou vítima desse tipo de acusação, mas você testemunhou, você viu na televisão, você viu na rádio, em algum livro, esse tipo de afirmação contra ateus. Então, fica um pouco menos pesado, vamos pensar, porque a pessoa pode ter simplesmente visto. Cara, isso não é uma bobagem. Mas sendo não bem é uma honesto, bobagem, não é uma bobagem. Pessoas... Não, porque eu imagino pessoas comentando que isso é bobagem. Você tá ligando por qualquer coisa. Mas, mano, imagina, troca isso por qualquer outra situação. Troca como, sei lá, não dá pra confiar em negros, não dá pra confiar em gays. Cara, eu conheço várias pessoas de movimentos falando que ouvir essas pequenas agressões todos os dias vai minando a sua confiança em si mesmo. E tudo bem, você pode dizer que a pessoa ser negra ou gay não é uma escolha dela, mas eu sempre gosto de colocar que religião é uma escolha peronomútil, né? Se você vive a sua vida num contexto social religioso, sabe, é aquela coisa... Sei lá, se todo o seu círculo de conhecidos é corintiano, você nasceu e foi criado como corintiano, e de repente, em algum momento da sua vida, você chega e fala, cara, mas eu não quero torcer pro Corinthians. Mano, isso meio que não existe, tá ligado? Uma coisa meio assim, tudo bem, eu fiz agora é lúdico, né? Tô comparando com futebol, porque o Brasil é um país muito futebolístico. Mas, nesse caso,
A pessoa não foi, não foi assim, eu vou apresentar as religiões para ela e ela vai escolher a que ela prefere. Não é assim que funciona. Não, você é criado dentro de uma religião. Exato. E se por um acaso depois você achar outra religião, não sei o quê, muita gente fala uma coisa bem interessante, chega e fala assim: olha, você vai ser, enquanto você estiver morando na minha casa, você vai acreditar no que eu quiser que você acredite. Se depois você sair da minha casa, aí você acredita no que você quiser. Cara, Nossa. é uma situação muito pesada. E eu até foi uma coisa que eu brinquei no vídeo. Eu falei, que adianta? Deus está mais feliz de ter um ateu na igreja? Deus é trouxa. Ele acha que o cara tá acreditando porra nenhuma. Ele tá lá olhando pro teto e tá aqui. Sabe, tipo, eu acho que até sabe, é achar que Deus é trouxa, né? Ou meio sádico, né? Ele quer que o cara esteja ali dentro da igreja sofrendo porque não é aquilo em que ele acredita, do que feliz fora da igreja, vivendo a sua vida numa boa, tranquilo. Não é meio esquisito? Sei lá, uma hora vai ser tocado. As pessoas... Puta, eu escuto isso tanto, velho. Uma hora Deus vai te tocar. Eu falo assim, mano... E isso que você falou, inclusive, é o segundo maior exemplo de preconceito sofrido por ateus, que é o da coerção, que é justamente você ser obrigado a participar de atividades religiosas contra a sua vontade. Justamente entra nisso, ó. 92... Vamos fazer uma reza aqui. Não, mas eu não quero... Reza! É tipo esse exemplo que você deu, 92%. Dá a mão aí. Mas eu não quero... Dá a mão. É isso, ou então falar, você tem que acreditar, você não pode ser ateu. É esse tipo de coerção, de imposição. Isso também é um tipo de agressão. O terceiro tipo, aí já cai para 56,4%. Diminuiu bem. Mas... é o de... E é mais pesado... Não sei se é mais pesado, é difícil comparar também, né? É o de ostracismo social. É quando familiares, amigos, colegas de trabalho te isolam. Não querem interagir com você. Te tratam com desdém, te desqualificam do tipo... Cara, você é um ser humano desprezível, menor. Não quero ou não valorizo o contato com você. Isso é muito pesado, cara. Você ser ostracizado. E como eu falei, isso é algo que você observa em outras minorias. Eu achei muito interessante os dados que você trouxe e eles pelo menos para mim, que estou nessa já faz um tempo, mesmo sem ter lido os artigos, me parece muito intuitivo. Você não me falou nada que me surpreendeu. Sim. Né? Eu cheguei e falei assim, tá, faz sentido, isso eu acho que tem aí a coisa. Eu acho que, assim... há também uma incompreensão muito grande, até por causa do estigma, né, dos religiosos em relação aos ateus. O que me surpreendeu desses relatos das pessoas é porque eu achei que isso tinha melhorado. Porque quando a gente começou a falar de ateísmo lá em 2009, né, o pessoal começou em 2009, né, porque os Cavaleiros do Ateísmo é 2007, né, que começaram a lançar os livros. Até traduzir, até os brasileiros digerirem e tal, não sei o que. 2009 é que o negócio engrenou aqui no Brasil. Eu comecei em 2009 também, não no YouTube como você, mas com a galera lá da Liga Humanista Secular. Sim, eu escrevia textos ali pro blog do Bully Voador. Do Bully Voador, sim, não, ainda tenho contato com alguns. Agora, isso daí é uma coisa interessante, porque... naquela época, de fato, você via pessoas comentando, dizendo, cara, nunca... Sabe, não tem o canal das meninas Nunca Vi um Cientista? Era muito comum a gente nunca viu um ateu. Né? Nem sabia que ateu existia, não tinha a menor noção. Nossa, finalmente estou vendo um ateu. Que, obviamente, gerou uma identificação com várias pessoas que já eram ateias, já sabiam que eram ateias, ou já presumiam que eram, ou achavam que eram. E quando me viram, falaram, putz, não só eu, o Yuri, o Claro, então, não sei o que, viram e falaram, sou ateu também. Nossa senhora, então eu também sou ateu, então Felipe eu vou fazer. Barbieri, ué. O Foi Barbieri. te assistindo que ele falou, cara, tem essa alternativa aqui, ateísmo, e gostou, e foi te acompanhando. Olha só, o Barbieri aí, hoje ele fica fazendo esse truquinho de ficar furando a mão. Não sei se melhorou muito pra ele, não. Come vidro, né? Fica furando mão. Caraca, velho. Chama de mágica essas coisas. Mas ele confronta uns caras aí, tipo Spook House. Sim, não. Ele confronta o pessoal, mas mastiga vidro. Mastiga vidro, fura a mão. Eu vou furar agora. Porra. Aí os caras ficam falando que ateu é tudo burro. Aí olha aí de onde que vem essas crenças aí. Quer um dado, talvez, que chame a atenção? Me lembrei de mais um estudo aqui que eu li, que é do Will Gervais.
Uhum. Ele encontrou que... Ó, a Ana tá aqui, ó. Nunca vi um cientista. E aí, Ana, beleza? Aí, ó, nunca vi um ateu. Fica a Ó, dica tá aí pra vendo? abrir uma Tem filial. outro canal, nunca vi um ateu. Um dado que ele encontrou é de que em países onde há mais ateus, a prevalência é maior, o preconceito é menor. Ah, Daniel, porque as pessoas convivem umas com as outras e tal. Tá, até aí tudo bem, não é tão extraordinário. Mas quando as pessoas são informadas de que existe muito ateu no mundo, não me lembro agora se tem uma estimativa de que são 10% da população, uma coisa até volumosa, assim, tem uma estimativa do Phil Zuckerman, que eu acho que é perto disso, mas 10% da população. E aí teve até um experimento que ele fez, que ele mentiu no experimento, né? Pode, tá, gente? Assim, não vai prejudicar ninguém. Alguns estudos há umas mentirinhas. Dizendo que a metade dos estudantes universitários daquela universidade de onde os participantes participaram, né, da pesquisa, eles estudavam lá, aquele grupo que leu que a metade dos colegas deles, que a metade dos universitários eram ateus, eles se colocaram como menos preconceituosos, no final das contas, do que o outro grupo que recebeu a informação de que uma minoria dos universitários são ateus. Então, o que ele discute nesse artigo dele é que não é só sobre a convivência. Ele até encontrou o dado de que você conviver com ateus quebra um pouco o preconceito. Porque você vai ver que são pessoas normais, que pagam suas contas, que são legais. Vai ter uns idiotas? Claro Como que vai tem em ter. qualquer grupo. Como tem também entre religiosos. Normal, idiotice é democrática. Mas a informação de que existem muitos ateus parece ser importante pra gente... Pô, não é assim tão um peixinho fora d'água, né? Tão uma galera minoritária. O ser humano é um filho da puta, né? É impressionante. É tipo assim, o ateu é uma minoriazinha, não sei o que. Então eu vou odiar esses caras. É tipo isso. Eu não vou ter medo deles, a minha turma é maior. Ah, não, é metade da população. Eu falei assim, então foda-se. Eu tipo... Caralho, mano, que macaquinho de merda que a gente é, né, cara? Puta. Olha que coisa. E aí uma sugestão... aquela minoria ali, eu vou zoar. Tipo isso, velho. É isso. Uma sugestão que ele dá é que a gente trabalhe justamente a identidade ateísta como algo que está por aí. Ateus existem. Ele até recomenda que saiam do armário. E tem um estudo muito interessante que complementa isso, que é os ateus que saíram do armário, eles têm mais saúde mental, mais bem-estar do que aqueles que se mantêm no armário. Mas eu acredito que nisso. É muito, não é você viver de forma congruente com o que você pensa, sem ficar se escondendo, porque ficar se escondendo é um porre, né, velho? Apesar de que é compreensível que em alguns contextos você queira se esconder porque há famílias muito conservadoras, fundamentalistas. Sim. Dá pra gente entender. Mas se você vê margem para ir se colocando, talvez fique aí, ó, a dica. Comece a inserir gradativamente a informação. Você viu, mãe? O Antônio Fagundes é ateu. Vai colocando. Vai colocando aos poucos a ideia de que tanta gente por aí é ateia, de que... Ai, coitado, gostava tanto dele, né? Tipo, é o que a mãe vai dizer, né? Tipo Mas assim, coitado. Esse estudo eu não li, então fica aqui uma ressalva, tá? O Drauzio fala isso direto. É? O Drauzio fala que, tipo, ele tá lá tratando pessoas pobres, pessoas não sei o quê. Aí quando descobre que ele é ateu, o pessoal começa a ficar preocupada, com receio. Caraca, eu achei que o senhor era uma boa pessoa. Nossa. É isso, cara, entendeu? Isso é uma coisa muito complicada também. Aí Sim. você chega e fala assim, você sabia que o Drauzio é ateu? Aí o pessoal, gostava tanto dele, que pena. Esse estudo eu não li, eu baixei, mas eu não tive tempo para me atualizar e tal, e trazer mais dados legais para vocês. Mas ali no resumo eu encontrei que se a gente consegue mostrar de alguma maneira que pessoas boas, que têm atitudes pró-sociais e tudo, são ateias, diminui o preconceito. Porque existe essa ideia preconceituosa de que o ateu não tem moral. Se não acredita em Deus, o que eu posso esperar desse sujeito? Existe esse tipo de preconceito moral mesmo, de que ateus fazem cagadas, são pessoas más. Então, você publicizar, você... Não tem limites morais. Você tornar claro que o ateu é um indivíduo como qualquer outro da sociedade. As coisas podem melhorar também. Então, de que existem muitos ateus, de que ateus são pessoas bacanas na média, vamos colocar assim, não são melhores, nem piores
do que as outras que não são ateias. Muito pelo contrário, eu caminho. fico pensando assim, a pessoa chega, eu sei, esse argumento é batido, mas é porque é muito engraçado. A pessoa chega e fala assim, mas se você é ateu, o que te impede de fazer coisas horríveis? Eu cheguei e falei assim, pera lá, você está louco para sair por aí matando, estuprando e roubando pessoas? Você só não está fazendo isso porque você acredita em Deus, é isso? Porque a pergunta que você está me fazendo é essa. O que te impede de fazer coisa ruim? Pera. Você está realmente maluco para fazer coisa ruim, só não faz porque é crente? Continue sendo crente, por favor. Mas se você está louco para sair por aí destruindo tudo, cara, continue sendo crente. Mas olha, lamento te informar, mas comigo não funciona assim não, cara. Não temos essas vontades aí. Eu tô bem de boa de sair por aí matando, roubando, estuprando. Eu tô bem de boa, cara. Eu não quero nem a pau. Nossa. Então, tipo, eu acho curioso esse argumento de que o ateu, o que te impede de fazer coisas boas, porque as pessoas acham que o que impede elas de fazerem coisas ruins é a religião. Elas acham isso. Pois é, elas e acham na prática isso. não é. Tanto que na prática não é que nas cadeias o número de ateísmo não é maior do que fora delas, né? E teve uma pesquisa do André Rabelo, do Minutos Psíquicos, com o Ronaldo Pilati, que encontrou que decisões morais são muito mais semelhantes do que diferentes entre ateus e religiosos. Tem a ver com a sociedade que a gente está inserido. Tem a ver até com a Constituição. Sim. Eu, sinceramente, eu fico pensando isso. Eu falo, gente, você vai tomar essas decisões que você pode até achar que são de cunho religioso. E algumas podem até estar na religião, mas você pode justificar isso sem religião. Sim. Você pode justificar sem religião. Se todo mundo sair matando a galera por aí, acabou a sociedade, vira anomia. Sabe? Você matar alguém que não te fez nada é uma coisa horrível. Você está gerando dor desnecessária em outras pessoas. Você não precisa necessariamente colocar um castigo divino nisso. E você pode aprender na pele. Se você mente para os seus colegas e aí você é pego na mentira, você vai tendo uma reputação ruim entre seus amigos, a galera vai te evitando, vai te... Ou você pode viver na pele. Você pode aprender também por empatia. Tipo, por exemplo, mentiram pra você e você se prejudicou nisso. Pô, então eu sei que quando mentem para outro, se eu mentir pra outra pessoa, ela vai se sentir tão ruim quanto eu me senti. Então, você evita isso com os outros, né? Você fala assim, ó, já passei por isso que eu não vou fazer contigo. É uma A capacidade de gostar de outras pessoas, a capacidade de amar, não depende de religião. Existe por aí no reino animal, para além dos seres humanos, né, Pirula? Ocitocina na veia aí, ó, pra gente se conectar, pra gente, enfim, firmar laços sociais, pra gente se apaixonar. Não depende de religião. E quando a gente tem emoções positivas a respeito de outras pessoas, a gente quer que essas pessoas fiquem bem. A gente não quer que elas se ferrem. Então tem toda uma maquinaria biológica que foi sendo selecionada ao longo da nossa espécie que nos torna propensos ao comportamento pró-social, a gente se importar com os outros, a gente se conectar, inclusive a ponto, por parte de alguns, a defenderem os direitos de animais, de forma geral. Ou seja, pessoas que se tornam veganas. Não. E sem nenhum tipo de viés religioso, inclusive. Então, empatia. Olha só, cara.